Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu convidado de hoje é Marcelo Rabi, engenheiro agrônomo e dirigente setorial do agronegócio, com mais de 30 anos de experiência no setor. Marcelo é atualmente diretor de operações da Agripom Brasil. Ele também ocupa a presidência do Comitê Estratégico Soja Brasil, o SESB. À frente do SESB, a sua principal prioridade tem sido ampliar a interação com os sojicultores, fortalecendo o diálogo entre o campo e a pesquisa aplicada, buscando sempre, lógico, aumentar as produtividades. Marcelo, é uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Divino, agradeço a você, todos os ouvintes, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, seja na Rádio Morada do Sol, Rádio Agro Hoje, o podcast Agro e Prosa. É um prazer muito grande eu estar aqui representando essa entidade que dá tanto orgulho para o país, que é o SESB. Eu acompanho o SESB há muitos anos e é uma entidade que ela ajudou a fazer essa revolução na produtividade brasileira, né, Marcelo? Com certeza, né? Nós já estamos trabalhando em cima desse propósito de buscar aumentar a produtividade, aumentar a competitividade, melhorar a rentabilidade e a sustentabilidade da cultura da soja no Brasil. Nós já estamos há 17 anos nessa jornada, uma jornada que nos dá muito orgulho, principalmente entendendo que o SESB é uma organização sem fins lucrativos. Nós todos aqui, somos voluntários que estamos aqui à disposição, trazendo todo o nosso conhecimento, toda a nossa influência, todo o nosso relacionamento em prol da sojicultura nacional. Como é que surgiu o SESB, Marcelo? Na verdade, ele iniciou dentro de uma empresa, que eu vou citar o nome aqui, que é o que deu origem realmente aos primeiros investimentos, ao conceito do SESB. Então a Syngenta, há quase 20 anos atrás, começou esse projeto de tentar buscar tecnologias e conhecimentos para aumentar a produtividade. Chegou um momento que as pessoas que estavam participando, que são professores, executivos, e conhecedores notáveis da cadeia da soja, chegaram assim: poxa, esse projeto é maior do que a Syngenta. E a gente, para poder realmente colocar isso em prática e para influenciar, ela tem que ter mais gente da cadeia, outras empresas para poder participar. Então, a partir daí, criou-se o SESB e começou-se então a buscar patrocinadores e apoiadores da causa para poder então chegar no que nós somos hoje aí, em termos de apoio, em termos de capilaridade. Hoje nós cobrimos mais de 10% da soja nacional, certo? Que é um número interessante. Agora, mais do que essa cobertura, é a importância que cada um desses agricultores que participam, o poder de influência deles dentro da sua região. Eles são os grandes porta-vozes, eles são os grandes embaixadores do SESB. Uma coisa é a empresa falar, outra coisa é o produtor falar para o produtor. Então isso tem um poder de muito forte. E é isso que faz a transferência de tecnologia, isso que faz as boas práticas chegarem. Marcelo, vocês subiram a régua agora. O que motivou o SESB a elevar o patamar de produtividade auditada de 95 para 100 sacas por hectare na safra 24-25? Acho que é a dedicação do sojicultor brasileiro. A gente está subindo porque a régua está subindo. Se a gente acompanhar todas as edições do Desafio Nacional de Máxima Produtividade, a gente percebe claramente que as médias de quem participa, de quem entende realmente o conceito da ferramenta, que é muito mais do que simplesmente um concurso de alta produtividade, é um concurso que desafia, Então a gente não gosta nem de falar o nome de concurso, por isso que a gente chama de desafio.
certo? E ele realmente tem desafiado, ele realmente tem provocado o produtor a buscar melhores produtividades. Então nós tivemos ano passado nas áreas auditadas, que foram mais de 1.000 áreas auditadas, uma quantidade muito grande de áreas acima de 90 a 100 sacas, certo? E a gente percebeu que era um momento da gente subir a régua, para que as áreas auditadas pudessem buscar outros patamares e, por outro lado, também evitar situações que o produtor chamava a auditoria, não fazia nenhuma checagem da sua produtividade, chegava lá, produzia 60 sacos. Novamente, não tem problema nenhum, mas acabou que em um certo momento isso tem um custo, e acabou que algumas vezes o produtor não queria, de alguma forma, prestar conta com relação à auditoria. Então nós falamos assim, bom, vamos ajustar isso um pouco melhor para ficar justo e, obviamente, trazer sempre o desafio de estar sempre levantando a barra. Então foi um pouco do que nos motivou a buscar isso aí. E se o produtor continuar nessa toada de todo ano estar aumentando seus índices de produtividade, nós vamos continuar aumentando a barrinha. Por que esse número 100 sacas é tão emblemático? Ele é muito emblemático, até no Mato Grosso, alguns anos atrás, tinha um grupo dos 100, quer dizer, os produtores que tinham possibilidade de produzir 100 sacos. Não, mas o 100, na verdade, é só hoje, é só um índice, nós estamos tendo que subir. Coincidentemente, hoje chegou no número mágico, um número bonito aí de 100. Se esse ritmo continuar, ano que vem eu vou estar aqui falando, o próximo presidente vai estar aqui falando sobre 110 sacas, 120 sacas. Quero eu estar aqui podendo assistir toda essa evolução. Porque se a gente chegar a 120 sacas de gatilho para solicitar a auditagem, nós estamos chegando já a um nível assim de eficiência, de produtividade e entregando boas práticas, e garantindo uma competitividade para o sojicultor de uma maneira fantástica. Marcelo, diariamente eu entrevisto aqui, eu costumo brincar dizendo o seguinte, eu entrevisto os maiores atores do agronegócio brasileiro. Então todo dia tem alguém muito bom aqui e a maioria dessas prosas falam sobre desafios climáticos, adversidades climáticas. Ultimamente tem sido uma temática constante. E vocês decidiram aumentar esse patamar justamente no momento que está marcado por essas adversidades climáticas, O que isso revela sobre a resiliência dessas tecnologias atualmente adotadas? Perfeito, Zuno. Isso foi uma questão que nós discutimos muito, principalmente no último desafio do ano passado. A gente sabe que a safra passada, não essa safra que está terminando agora, que está sendo colhida, mas a safra passada, ela sofreu bastante influência climática. Muita seca, durante a cultura, muita chuva, muitas vezes na colheita. Então, o fator climático no passado, é importante também ressaltar para todos aqui que o clima é um dos tópicos mais importantes hoje quando a gente fala do nosso negócio, É uma indústria a céu aberto, como muitos dizem aí. Então, é claro que é difícil prever, mas ele tem que ser um grande direcionador para o produtor, em termos de investimentos, em termos de planejamento principalmente. Ninguém vai acertar o olho da mosca como vai ser exatamente o clima, mas ele tem que estar muito bem conectado. E eu vou dar um exemplo. Anos secos, anos de maior praga, maior pressão de praga. Anos mais chuvosos, como foi essa safra que está sendo colhida agora, é um ano de mais doença. E obviamente isso tem que estar, o produtor tem que estar atento para mudar e ajustar as tecnologias a fim dele poder realmente minimizar esses componentes que acabam impactando na produtividade. Mas voltando à sua pergunta. Então, ano passado, no desafio do ano passado, nós ficamos muito preocupados. A gente chegou a pensar, será que a gente vai ter que suspender o desafio? Porque o clima estava bem complicado, a gente talvez tivesse as piores médias dos últimos desafios. A gente está vindo numa crescente. Você pegar naquela tabela icônica do Sérgio, você pegar desde a primeira edição até hoje, sempre uma evolução muito grande, principalmente nos grupos de alta produtividade. Então a gente separa por cores, separa por em torno de 10 sacas de diferença. Então 100 é 110, uma cor, 110, 120 outra cor e assim sucessivamente. Então a gente tinha a impressão que na safra passada nós teríamos uma queda muito grande. E aí exatamente é o que você falou. As boas práticas,
elas vêm não só para garantir altos tetos produtivos, mas também para trazer muita resiliência. E algumas dessas práticas elas passam por trabalhar o perfil do solo, tanto na dimensão química, física, que é o produtor muitas vezes está bem consciente, mas também biológica. Então a gente sempre fala, você tem que olhar essas 3 dimensões, principalmente no seu solo. Elas têm que andar muito em equilíbrio. Outras práticas como sucessão, rotação de cultura ou sucessão de cultura, para que realmente possa trazer matéria orgânica, você possa estar sempre renovando a microbiologia, a química, a física do solo. Então são elementos importantes. E aí, pegando o resultado do ano passado, do desafio, nós tivemos, obviamente nós não tivemos o recorde de produtividade, mas em termos das áreas auditadas e das áreas inscritas, as médias de produtividade elas foram excelentes. Melhores que todos os desafios anteriores, que mostra, em resumo, que as boas práticas ela traz uma agricultura mais resiliente, mais resistente. E isso, obviamente, olhando do ponto de vista de tempo, isso traz uma sustentabilidade maior ao produtor, estabilidade financeira, uma segurança econômica ao produtor. Então, o que eu falo para você, quem busca produtividade alinhado com as boas práticas, vai ter uma média geral, independente da oscilação climática, uma média muito superior à grande média no geral. Como é que funciona a inscrição nesse desafio? Quem é que decide? Quem é que define? É o técnico? É o produtor? Como é que funciona isso? Na verdade, é uma mescla, né? Muitas vezes a gente tem a presença do técnico, que é muito importante. Muitas vezes o produtor, muito atarefado, ele não tem muito tempo, muitas vezes não tem muita paciência de entrar e preencher todas as informações. A gente pede o máximo possível de informações técnicas, da variedade, a velocidade de plantio, o produto, a data de aplicação. Então, muitas vezes o produtor nem sempre tem tempo ou paciência para poder fazer isso. E aí conta com a ajuda do técnico, que escreve ou que dá consultoria e que dá o apoio para o produtor para trazer então todo o histórico para dentro do comitê. Mas é um trabalho em conjunto. Se o produtor não entender que aquilo é importante, ele também não vai estimular o técnico dele, e assim vice-versa. Então é um trabalho aí de 2 vias aí. Qual é o momento de se inscrever? Na verdade, hoje a gente tem trabalhado aí, finaliza as inscrições em meados de janeiro, muitas vezes dependendo do ano, que tem ano que atrasa um pouco o flatimento, a gente tem uma flexibilidade. Mas o ideal que ele possa inscrever é que seja ali final de dezembro, começo de janeiro, que ele vai ter já uma visão muito clara do potencial produtivo da área que inscreveu, que ele possa com mais qualidade definir o pedaço do talhão que ele vai colher. Mas novamente, isso depende muito da região, da época de plantio, da variedade, do ciclo da variedade para poder definir. Mas eu entendo que essa é a época que melhor encaixa para a grande maioria das regiões. Existe um talhão mínimo exigido? Sim. A gente pede uma colheita contínua de pelo menos 2,5 hectares. Certo? Então ele tem é todo colhido por máquina, 100% medido e acompanhado pelos auditores. Certo? Então é tudo muito bem, tem todo um protocolo que garante realmente a credibilidade, que é um ponto muito forte do desafio. Eu vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos já em alguns instantes. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estou entrevistando hoje o presidente do Comitê Estratégico Soja Brasil, Marcelo Rabi, aqui no programa. Vocês tiveram aumento no número de inscritos nesse desafio agora?
Tivemos, né? Em média, anualmente a gente tem entre de 4 a 6 mil inscrições por ano. Esse ano nós tivemos mais de 4 mil inscrições por ano, se não me engano. Mas é um número muito positivo, certo? Muito positivo. A gente entende que é um ano também de muito desafio, e nós estamos no caminho realmente de cada vez congregar mais gente para poder participar conosco. Hoje a gente estima que, em médias, né, a gente pode multiplicar por 3 ou por 4 o número de pessoas envolvidas em cima de uma área inscrita dentro do desafio. Então a quantidade de pessoas que te movimenta dentro de cada desafio é muito grande. Como é que o SESB avalia, Marcelo, o equilíbrio entre produtividade e sustentabilidade dentro desses sistemas de produção inscritos no desafio? No primeiro momento, né, digamos assim, na primeira etapa do SESB, vamos falar dos primeiros 5 anos, 5, 8 anos, nós focamos muito em produtividade. E a gente usa muita analogia da Fórmula 1. A Fórmula 1, você tem as empresas que investem um máximo de tecnologia para garantir a maior performance, obviamente com muita segurança, né, para os carros de Fórmula 1. Nem todas as tecnologias são viáveis economicamente. O que a indústria automobilística faz? Ela olha a Fórmula 1, vê as novidades ali e tenta pensar algumas tecnologias para trazer para os carros comerciais. E grandes exemplos, freios ABS, toda a parte, né, de botões e de controles ali no volante, e uma série de outros artifícios foram trazidos para a indústria automobilística comercial, mas que foram trazidos da Fórmula 1. Então o conceito inicial foi esse mesmo, estimular o produtor a produzir mais, neste momento ainda não olhando tanto para custo, e que ele pudesse investir o máximo para poder atingir os índices mais altos de produtividade. No segundo momento, né, do SESB, nós começamos a trazer cada vez mais a visão, e nós somos cobrados pelos produtores. Não adianta o Divino produzir 150 safras e não ter um retorno sobre o investimento dele. Tem uma exposição muito grande, porque tem um investimento para produzir 149 sacas, que foi o recorde nacional que nós tivemos até hoje, em 2016, 2017. Nós fizemos todas as análises, começamos a trazer todas as análises econômicas para mostrar que, obviamente, existe um investimento maior, existe uma exposição maior, mas todos os cases de produtividade, eles trazem retorno sobre o investimento. Certo? Então isso é muito importante deixar claro. Não é, hoje, claramente, não é produtividade pela produtividade. É produtividade pela sustentabilidade econômica, produtividade pela sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros aí da sustentabilidade. Nós temos comunicado, se me permitir, só mais um ponto, que esse é um ponto muito importante, né? É muito questionado sobre isso. O produtor está muito preocupado em redução de custo, que é extremamente importante, fundamental. Cada vez que você diminuir 10%, né, isso foi uma pesquisa feita pela Reagro, que é uma parceira grande do SESB, com vários produtores, né, pegando todas as informações desses produtores para poder transformar isso nesses números que eu vou trazer para você. Se o produtor reduzir 10% dos custos diretos dele, ele tem um impacto na última linha, no que realmente vai para o bolso do produtor, em torno de 17%. Então eu reduzo 10% e aumento 17%. Formidável. É importante ele reduzir custo? Sempre. Sempre, sempre, sempre. E agora, conta da produtividade. Se eu aumento 10% da produtividade, Juliano, você sabe quanto que aumenta? A última linha? 28%. Sim. Certo? Então essa conta, né, é uma conta real, feita de levantamentos econômicos com vários produtores, que mostra claramente a importância de aumentar a produtividade, né, com o balanço com a redução de custo. Quer dizer, você tem que tirar custo do que não vai impactar na sua produtividade. Aí faz sentido. Agora, o que vai impactar na produtividade, você tem que pensar muito bem como manejar isso aí. Então, são números que a gente tem trabalhado bastante, mostrados por os produtores, que ele tem que começar sempre a pensar em se desafiar, a como produzir mais, que ele com certeza vai ganhar mais dinheiro. Logicamente que um produtor que chega na final de um desafio desse, ele tem alta performance em toda a sua área, mas ali, naquele talhão específico, ele tem uma produtividade com certeza maior.
A produtividade do restante da área interessa para o SESB ou não? O que interessa é aquela produtividade daquele talhão específico. Com certeza. E medir a produtividade da área total dele é fundamental para a gente entender a evolução, porque a gente não só pede a produção daquele ano, mas também do ano anterior. E vendo o quanto que o exercício do desafio de montar aquela área, pegar o que é interessante, transferir para a área comercial, que seja uma tecnologia que ele transfira, que aumente 2 sacos, já valeu ele ter participado do desafio. Esse é o conceito básico. Então, assim, a gente quer que seja transferido da área pequena para a maior, igual o da Fórmula 1. Tira o que é de melhor, mais sustentável, economicamente viável, e traz para a área comercial. Uma coisa que a gente tem observado muito, por exemplo, é a velocidade de plantio, que é uma tecnologia, uma prática, sem grandes implicações em custos, mas que pode trazer uma diferença muito grande se você faz uma distribuição de planta mais bem feita. Então, isso implica fortemente em aumento de produtividade. Qualidade e vigor da semente. Muitas vezes fala assim, 1% de diferença no vigor, vou comprar essa mais barata. Tem um impacto muito grande. Cada 1% de vigor que você perde, você tem um impacto na produtividade. Então, essas informações a gente tem sempre tentado levar para mostrar para o produtor no que ele pode economizar, né, e aonde que ele pode ganhar. Em detrimento disso aí, ele começa então a formar o que seria então a tecnologia, as boas práticas para ele poder buscar o aumento de produtividade. Bom, você falou de genética, você falou de plantabilidade. Há alguma tendência comum entre os campeões das últimas edições, como a adoção de tecnologias específicas ou estratégicas para esses manejos diferenciados? Vocês olham e falam assim, por incrível que pareça, todos eles ou a maioria deles fizeram isso aqui. Não, legal. Nós temos um banco de dados que talvez seja único no Brasil, talvez no mundo, um banco com 17 anos de informação, que são 17 anos de desafio, com vários produtores do Brasil inteiro. Ano passado foram mais de quase 1.200 municípios brasileiros que participaram do desafio, então a quantidade, a riqueza de informação é muito grande. Nós estamos trabalhando aí com inteligência artificial para poder então gerenciar e trabalhar melhor esses dados para poder trazer e facilitar a leitura do produtor. Então, Divino planta lá em Rio Verde. Ele entra no nosso aplicativo, ele vai digitar lá e vai buscar, eu quero saber em Rio Verde quais foram as práticas mais comuns. É isso que a gente quer trabalhar e é isso que a gente está trabalhando agora para poder então mastigar cada vez mais e trazer a informação mais detalhada, mais precisa para o produtor. Mas, voltando à sua pergunta aí, eu acho assim, tem alguns fatores que são muito comuns, principalmente a parte do solo. Os produtores campeões, eles cuidam muito bem do solo, do perfil do solo, da qualidade química, física e biológica. A gente percebe isso claramente. A gente percebe claramente que as variedades de hoje são verdadeiras máquinas de produção. Então, antigamente, falava assim, você pode perder tantos por cento das folhas, você pode ter tanto por cento de ataque que não tem tanto impedimento, não tanta implicação na produção. Hoje essas máquinas, essas variedades, se você perde uma folha, você tem um impacto gigantesco na produtividade. Então, manter toda a máquina de fotossíntese verde, ativa durante todo o ciclo da cultura é fundamental. Então, aplicar um bom fungicida, fazer um bom manejo nutricional, usar os biológicos, a gente percebe fortemente uma crescente, uma adoção muito intensa, seja no sulco, seja na aplicação foliares, em conjunto em manejo com as moléculas químicas, um bom cuidado químico, de herbicidas, inseticidas, fungicidas, bioestimulantes, variedades. Você percebe que tem uma concentração na mão de algumas genéticas que mostra o potencial genético que está na mão aí de algumas empresas, entre outras. O que eu consigo lembrar agora são essas, mas todas as informações elas estão gratuitamente dentro do site do SESB. Qualquer produtor acessando lá, vai buscar, vai ver todas as informações. Vamos para mais um intervalo comercial e voltamos já. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil.
Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O Comitê Estratégico Soja Brasil, CESB, tem um papel importantíssimo no aumento da produtividade de soja no Brasil. E hoje eu estou entrevistando o presidente do Comitê Estratégico Soja Brasil, o CESB, Marcelo Rabi. Tem muita gente produzindo ainda 50, 55, 60 sacas, com média. Quais são os principais gargalos técnicos que, na visão de vocês, ainda limitam essa produtividade média de soja no Brasil? Boa pergunta, Divino. Quando o CESB surgiu lá atrás, nós até fizemos essa segmentação para poder entender a média. O Brasil era 55, 60, 55 sacas. Nós fizemos um focus group, que é uma reunião com grupos, né, de produtores abaixo de 55 e acima de 55, exatamente para poder entender. Resumidamente, o que nós tivemos na época daquele grupo abaixo de 55 é falta de informação técnica para poder saber o que vai mudar, falta de informação em quais tecnologias poderia adotar, um entendimento que aumento de produtividade significava aumento de custo. Então, uma série de desconhecimentos e de entender o que a gente precisava desmistificar, a fim de quebrar esse tabu e garantir que esse público abaixo de 55 pudesse, então, se movimentar para um grupo acima de 55, 60 sacas. Sem referências também, muitas vezes os produtores não tinham muita referência, estava feliz, né? Na época, a gente encontrava um produtor falou: não, meu filho, eu prefiro produzir 40 sacos com custo de X do que 100 com custo de X mais Y. Eu falava assim, não é bem assim. Eu já tive várias, no começo do CESB, muitos produtores falavam assim: não, Marcelo, fica tranquilo, produzir 100 sacos eu produzo, é só botar mais fertilizante. E não é isso. Então, por isso que eu falo, eu acho que o desconhecimento, a falta de informação, e o Brasil, através da Embrapa, de outras instituições de pesquisa, gera muita informação. A gente percebeu um gap na transferência de informação e percebeu que tinha um espaço para o CESB ocupar esse espaço, de ser o grande transferidor de tecnologia. Porque você tinha um público ávido por informação, você tinha informação gerada pelas instituições de pesquisa, mas você tinha um vácuo entre os dois. O CESB veio exatamente para mostrar que é possível e que existe tecnologia, desenvolvida no Brasil para poder buscar maiores produtividades, sem necessariamente implicar em aumento de custo. Eu costumo brincar, Marcelo, dizendo o seguinte: é mais ou menos como se você tiver com dor de cabeça, você toma 40 gotas de dipirona para melhorar. Não adianta tomar 80 que você não vai melhorar mais rápido. Exatamente. Mas o que eu falo é uma falta de conhecimento, de informação. E o papel do CESB é exatamente isso. Como é que vocês garantem a confiabilidade dos dados que são coletados ali durante o processo de auditoria? Na verdade, a credibilidade é um dos valores mais importantes do comitê. Você pega os membros hoje e só assim, bom, eu vou entrar lá no começo do CESB, eu vou entrar nessa entidade, mas eu vou colocar meu nome aqui, porque são notáveis da cadeia da soja. Falou assim, não, fiquem tranquilos, que talvez o valor mais importante é credibilidade. E o que a gente faz, além das auditorias e checagem, tudo é realmente feito dentro de um protocolo desenhado pelo time do executivo do CESB, que garante que todas as informações que são colocadas, elas são checadas, as auditadas, certo? Que algumas informações que são colocadas no sistema, muitas vezes elas não são auditadas e são colocadas pelo próprio produtor ou pelo próprio técnico. Essa, a gente tem realmente, não tem a certeza, a segurança absoluta, mas muitas vezes a gente trabalha com as informações, principalmente dos ganhadores das áreas auditadas, que garante uma informação fidedigna com a realidade. Então, checa as notas fiscais, checa os diários
de rotina de aplicação, entre outras informações, para poder realmente trazer uma informação de muita qualidade para os agricultores. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: o desafio do SESB é só para grandes produtores rurais, é para gente muito poderoso. Isso é mito ou é verdade? É um mito. Ele já está muito mais democratizado, né? Talvez a pessoa que falou, né? Eu já escutei isso muitas vezes, né? A gente tem, a grande maioria dos inscritos são do Sul. E a gente sabe que no Sul o módulo médio é em torno de 50 hectares. Então, assim, não é uma verdade, é um mito. É claro que tem produtores grandes, né? Mas eu falo para você que a grande maioria são produtores, né, de médio para pequeno porte, né? Talvez mais médio aí, né? Eu vou dar um chute aqui. Eu acho que tem os dados, mas eu não tenho exatamente de cabeça. Mas eu falaria para você que talvez entre 300 e 500 hectares seja uma boa média do público que participa hoje, que eu acho que é representar bem o módulo rural no Brasil como um todo. Então, mas não, na verdade, a gente quer mostrar que o desafio é uma excelente ferramenta, né, de aprendizado. O produtor, muitas vezes, pela quantidade de atividades que ele tem, ele deixou de fazer a pesquisa na área dele. Muitas vezes eu divido você. A minha área é totalmente diferente da sua. Muitas vezes o clima da minha área é diferente da sua, né? Visto isso, a performance vai ser diferente. Você nem sempre usa a mesma variedade que eu uso e assim sucessivamente. Então o produtor tem que voltar a fazer a pesquisa e o desafio parte é instigar ele, desafiar ele a buscar alternativas para aumentar a produtividade que sejam economicamente viáveis. E é isso que é o desafio e é isso que faz ele sucesso, né, dentro aí dos 17 anos aí de SESB que nós temos. Qual que você acha que é a grande contribuição que o desafio SESB trouxe para a imagem do Brasil como um líder global nessa produção de soja? Essa é uma excelente pergunta, a gente tem muito orgulho. O case do SESB foi levado em algumas COPs, pela Embrapa ou pelo Ministério da Agricultura, se não me engano, como um case, né, um caso, né, nacional, né, de amplitude continental, porque a gente está falando de soja, né, uma cultura que é plantada do norte ao sul do país. De uma iniciativa, né, que prega, né, que coloca à prova as melhores e comprova as melhores e as melhores práticas, boas práticas agrícolas. Então, sim, tem ajudado, porque a produtividade é uma grande ferramenta de sustentabilidade, olhando do ponto de vista principalmente ambiental. Hoje, o produtor que vai se inscrever no desafio, ele precisa colocar o CAR dele. Então isso é muito importante, porque também a gente não quer eleger um produtor de alta produtividade, mas no final ele tem passivos. Sabe? É muito ruim, né, para a imagem do país, né, para a imagem do SESB, a imagem dos patrocinadores e todos nós que estamos participando disso aí. O que a gente quer garantir sempre produzir mais com menos, né, com menos recurso, né, possível, com menor investimento, com menor destruição na natureza. Então a gente checa realmente o CAR, né, do campeão e dos participantes para saber como é que está isso aí. Porque se tiver alguma coisa que pode questionar, essa área é desclassificada. Então a gente quer levar para o mundo que o Brasil é o celeiro, é o país que tem maior potencial de gerar comida, né, e alimentar o mundo, garantindo a segurança alimentar, e que vai fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, fazer mais com menos, a produtividade muito bem alinhada com a sustentabilidade. Hoje a gente tem vários índices, né, além, né, desses que eu comentei com você, parâmetros que avalia isso aí. Hoje a gente premia também não só o destaque de produtividade, mas o destaque também de ecoeficiência, certo? Então ele usar os recursos da maneira correta, com baixa emissão de CO2, que seja um sistema altamente competitivo e ambientalmente correto. Então ano passado nós fizemos uma primeira premiação no passado dos destaques de produtores mais ecoeficientes. E a gente deve cada vez mais trabalhar nesse pilar aí de sustentabilidade, para mostrar não só para o Brasil, para o mundo, que é muito possível produzir muito e mais também respeitando bastante a natureza. Nós estamos num ano de COP, que vai ser no Brasil, e que, ao que tudo indica, vai ser muito mais a COP da Amazônia do que qualquer outra coisa. O SESB vai ter alguma participação?
Como é que vocês estão se mobilizando para essa COP? Obviamente é um evento importante, feito no Brasil, que a gente precisa mostrar para o mundo, e principalmente para algumas organizações, que o Brasil tem muitas leis, tem muita regulação, tem muita fiscalização, tem muita conscientização. Fala-se muito de agricultura regenerativa, mas talvez eu tiraria o ela é generativa, porque a nossa agricultura é uma agricultura tropical, com alta utilização de produtos biológicos, com a preservação, do meio ambiente. Hoje, as trades não compram grãos se você tem um problema, um passivo ambiental. Que país do mundo, tem uma envergadura, um arcabouço tão poderoso assim? Entendo que os nossos emissários, os nossos representantes vão levar isso aí. Nós não temos nenhum plano concreto de levar alguma mensagem ou de participar de algum painel. Mas eu acho que é uma boa indicação. Eu acho que acabou nas conversas nossas aqui. Nós acabamos esquecendo de discutir mais profundamente como que o SESB pode participar. Eu acho que é a hora do SESB, junto com as outras entidades, entender se tem um espaço para a gente poder continuar levando essa mensagem dentro das COPs. Mas o lembrete muito importante, eu vou colocar na nossa agenda aqui para poder discutir. E assim que a gente tiver a informação, eu informo vocês, Divino. Mas obrigado, Epo. Eu tenho ouvido, Marcelo, o seguinte, que o agronegócio, de certa forma, ele tem virado as costas para essa COP, e à medida que ele vira as costas, ele dá espaço para que ambientalistas que são, talvez, contra o agronegócio, ganhem palco, Então, fica aí uma dica. Mas, para gente finalizar, você está chegando ao final do seu mandato também, junto ao comitê. Qual que você acha que foi a grande contribuição que você e a sua equipe deixaram para o SESB ao longo desses 2 anos? Eu acho que a parte da sustentabilidade foi um pilar muito forte que nós trabalhamos para poder equilibrar o SESB não ser só conhecido pela produtividade, mas sim produzir mais, melhor, com menos recursos. Como falei para você, a produtividade é uma grande alavanca de sustentabilidade, porque para produzir a quantidade de alimentos que o mundo precisa, tem 2 opções: ou eu destruo o meio ambiente, ou eu aumento a produtividade por área. A nossa escolha, a nossa orientação é aumentar a produtividade por área. Então, a gente tem trabalhado isso muito forte nas nossas mensagens. No passado, nós criamos esse troféu, esse reconhecimento de ecoeficiência. Nós queremos trabalhar, nós já temos alguns parâmetros, nós temos algumas parcerias que vão nos ajudar a se posicionar cada vez melhor. Estamos colocando vários indicadores dentro do desafio que nos ajudam a direcionar cada vez melhor para esse caminho aí muito mais equilibrado da produtividade. Não pode ser produtividade por si só, tem que ser uma produtividade consciente, uma produtividade muito balanceada com a sustentabilidade. Eu acho que esse, não só o meu legado, mas o legado da diretoria que me acompanha, o vice, o diretor de marketing, o diretor financeiro, o time executivo do SESB, eu acredito que foi uma das grandes mensagens, umas grandes bandeiras aí que nós trouxemos aí nos últimos 2 anos, tempo que eu estou à frente do comitê como presidente. Conforme eu te disse lá no início da nossa entrevista, da nossa prosa, foi uma honra te receber aqui. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Essas oportunidades são muito valiosas. Quando nós recebemos o convite, eu prontamente assumi para poder estar aqui presente, poder falar em nome do comitê, falar em nome dos membros, dos patrocinadores que tanto nos apoiam e acreditam no propósito. Agradeço mais uma vez, Divino, a você aí pela atenção a esse tema, que é um tema fundamental e estratégico para o país. Agradeço o pessoal da Morada do Sol, da Rádio Agro Hoje, do seu podcast Agro e Prosa, que nos traz aqui, traz uma grande oportunidade de trazer muita informação para o público aí. Tomara que tenha sido muito útil e estamos à disposição de servir o Brasil, de servir a sojicultura nacional. É isso que o Brasil precisa, de pessoas que estejam com disposição para servir, porque o que nós mais precisamos é disso. Pessoas que queiram transformar esse país em um lugar muito melhor. Eu tive o prazer de conversar com Marcelo Rabi, engenheiro agrônomo,
e presidente do Comitê Estratégico Soja Brasil, SESB. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.